Números 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: O Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: Eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei,
e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu estas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: Por que vocês estão desobedecendo à ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é um capítulo bem intenso, né? Que mostra aí o povo contaminado pelos espias que foram visitar a terra, trouxeram um relatório negativo, né? E começaram a inflamar as pessoas, começaram a espalhar as notícias ruins e alarmar as pessoas, fazendo a cabeça delas para que se insurgissem contra a liderança de Moisés e voltassem para o Egito. Então aqui na verdade não era apenas se rebelarem contra um líder político, um líder militar, um líder religioso, não se tratava disso. Quem tinha tirado eles com mão forte do Egito e tinha se manifestado de forma extraordinária, inequívoca diante deles, era o próprio Deus. Tinha mostrado o poder dele diante de todos os homens, tanto os egípcios quanto os próprios hebreus e israelitas. O Senhor tinha enviado as 10 pragas extraordinárias, fantásticas, miraculosas. Tinha aberto o mar vermelho para eles passarem, tinha dado toda a provisão, né, no deserto, de forma fantástica também. Ou seja, eles estarem agora se recusando a caminhar, né, querendo se insurgir contra aqueles homens de Deus que o Senhor tinha levantado como representantes dele, né, e até queriam apedrejá-los aqui, como a gente viu aqui no texto. Isso realmente acendeu a ira do Senhor contra aquelas pessoas. E Deus poderia simplesmente ter exterminado todas aquelas pessoas, né? Todo aquele povo. Mas, diante da intercessão de Moisés, que fez aqui o papel de um líder de verdade, que é interceder pelo seu povo, interceder pelos seus liderados, ele disse que perdoaria, né? Que faria diferente, que faria com que aqueles filhos fossem tomar posse daquela terra como representantes daquele povo. Ou seja, Deus não extinguiu o povo, mas Deus, que já havia alertado eles várias vezes e eles haviam demonstrado incredulidade, apesar de tantos sinais, de tantas maravilhas, esses que blasfemaram, eles não foram poupados. Então isso assim nos ensina sobre o temor e a reverência que devemos ter, que incredulidade, mais do que um defeito, é um pecado diante do Senhor. Quando Deus está dando evidências de si mesmo, quando Deus se revela de forma inequívoca na nossa história, quando Deus cuida, dá sinais, mostra o seu poder, e a gente mesmo assim age de forma incrédula, revoltada, age com rebelião, age com independência, a gente está pecando contra o Senhor. Ou seja, a peregrinação foi atrasada por causa do pecado deles. Então, o pecado, quando não atrai a ira de Deus sobre a nossa vida, o juízo de Deus sobre a nossa vida, ele vai produzir consequências negativas, sejam consequências imediatas ou não. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, clamar pela graça e o poder de Jesus,
para ter misericórdia de nós. Então a gente não pode brincar. Ou a gente segue Jesus, obedece ao Senhor, ou a gente vive de forma independente e colhe as consequências disso. Espero que essa reflexão possa gerar no seu coração um não contentamento com aquilo de ruim que às vezes a gente fala e faz e que desagrada ao Senhor, e possa gerar no seu coração vontade de servi-lo mais, melhor, vontade de honrá-lo de todas as formas. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.